Nós começamos no ano passado uma série sobre virtudes e vícios. E aí nós estudamos, de maneira muito atenta, as chamadas virtudes cardeais e as virtudes teologais ou teológicas. A gente estudou as virtudes que são humanas, que todo ser humano racional é capaz de buscar viver. Você não precisa ser cristão. E é por Deus ter nos dado essa centelha da graça que o mundo não é pior do que o que já é. É porque Deus, de alguma maneira, Ele contém o mal a partir da ação de homens e mulheres de boa vontade, que não são necessariamente cristãos ou convertidos, mas que são ali, de alguma maneira, uma evidência, né, da inteligência, da graça de Deus. Então, quais são essas virtudes ditas cardeais ou cardo? Isso vem de dobradiça, eu já expliquei para vocês. Uma virtude cardeal é uma virtude em torno da qual outras virtudes decorrem ou acontecem. Cardo é dobradiça de porta, é como uma dobradiça de porta, então ela está aqui segurando a porta. A porta é uma pleiade, é um conjunto de outras virtudes que giram em torno dessas que são principais, virtudes principais. A primeira delas, a temperança, que é a capacidade de impor limites ao que é prazeroso para nós, tá? Impor limites. Comer é bom? É. Dá prazer? Dá. Mas se eu não ponho limites, a partir de uma vida temperante, eu me torno escravo da mesa. Mas eu também posso me tornar escravo dos meus olhos, né? Ou eu posso me tornar escravo da cama, no sentido da preguiça ou no sentido também do descontrole, da falta de gerenciamento do prazer sexual, por exemplo. Não negando a existência. A temperança, ela não nega a existência, a bondade que há no fato de Deus ter nos dado a capacidade de sentir prazer, ou eu até diria prazeres, né? Prazeres olfativos, para quem admira essências e perfumes, prazeres visuais que entram pela porta da visão, prazeres auditivos quando nós escutamos uma boa música, prazeres táteis quando nós tocamos, quando nós sentimos o abraço, quando nós sentimos, né, as coisas, prazeres também da gustação, né, do que eu como. Então, há várias portas sensoriais que Deus nos deu, isso é lindo demais, e é pelas portas sensoriais que nós absorvemos informações, e essas informações elas podem nos dar prazeres, elas podem nos dar tristezas. Mas o que é a temperança, ao final das contas? Eu vou te ajudar. Uma vida temperante é uma vida que não se escraviza pelo prazer. Não deixa que o prazer escravize. É por isso que eu acho muito equivocado alguém dizer assim, droga é muito ruim. Não, droga é muito bom para quem usa droga. Sob o sentido de prazer, de sentir prazer, é ótimo. O cara no meio de uma viagem aí de droga, ele está sentindo prazer. O problema é que aquele prazer, ele traz escravidão e não libertação. Então alguém passa a ser escravo do prazer que a droga dá. Bebida, comida, consumo. Tem gente que tornou o consumo, a ida ao shopping, ou a ida às compras, como uma verdadeira fonte de bons prazeres, mas está arruinada sob o ponto de vista financeiro por causa dessa falta de temperança no uso do prazer. Entenderam então o que é temperança? Temperança é negar o prazer? Temperança é negar o prazer? Sim ou não, igreja? Temperança é negar o prazer que Deus colocou nas coisas? Não. Temperança é colocar barreiras, é tornar-se senhor do prazer e não deixar que o prazer se torne o teu senhor. E obviamente,
sentir e viver o prazer de acordo com uma ordem mais elevada, que é a ordem do intelecto humano, o que nos diferencia do cavalo, do cachorro. Nós temos a capacidade de abraçar, né, realidades maiores, muito mais cheias de sentido do que simplesmente nos acabarmos na comida, na pornografia, no sexo, na bebida, na droga, no consumo, o que quer que seja. Então, a temperança é uma virtude. A outra das 4, virtude cardeal, é a coragem. E eu já expliquei isso várias vezes, e é bom. Toda vez que eu explico, você vai retendo. Quando eu digo a você, seja temperante, eu não estou dizendo a você, negue o prazer, eu estou dizendo, seja senhor dele. E quando eu digo a você, seja corajoso, é mais ou menos o contrário. O que é a coragem? É o impulso de quem age em busca de algo que é difícil, às vezes doloroso e às vezes extremamente sofrível sob o ponto de vista do processo, mas que é bom e é justo. A gente precisa de coragem para levantar todo dia e ir trabalhar e ganhar o que quer que seja, como fruto do nosso trabalho. A gente precisa de coragem para levantar da cama e arrumar a casa, porque arrumar a casa é bom, é justo. Então, enquanto a temperança me põe controle no prazer, a coragem me impulsiona naquilo que nem sempre é prazeroso. Aliás, geralmente é desprazeroso. Geralmente a gente não sente bem fazendo aquilo. Mas a coragem é exatamente isso, é a virtude que me impulsiona a lutar pelo que é justo, pelo que é bom, mas é difícil. E aí, a gente vê a figura de um maratonista, a figura de alguém que dedicou a vida para estudar e descobrir alguma coisa. Aí a gente vê a vida do sertanejo, né, que sai cedo para preparar a terra, orando, pedindo a Deus que mande chuva, e esse ano veio muita chuva, graças a Deus. Então a coragem, ela me lança para buscar o que é bom, justo, mas ao mesmo tempo difícil. Essa é a segunda. A terceira, observe que essas duas têm a ver comigo, de como eu gerencio os meus prazeres e como eu gerencio as minhas lutas. É com coragem que eu venço o medo, é com coragem que eu venço, muitas vezes, a tristeza, é com uma dose de coragem que eu me levanto em dias maus, para lutar por aquilo que é bom, mas é difícil. Mas a primeira virtude que tem a ver com as minhas relações interpessoais é a justiça. É a terceira virtude cardeal. Temperança, coragem, justiça. A justiça me diz uma coisa muito simples. Você deve dar a cada um que lhe é devido. Ser justo, no final das contas, é eu dar a você a honra que é devida a você, o respeito que é devido a você, o pagamento que é devido a você, enfim, o tratamento digno que é devido. Quando eu vou na rede social esculhambar alguém, me falta a virtude da justiça. Por quê? Porque eu estou ali desconsiderando que a todo ser humano, e isso é a base para a boa crítica, é digno de respeito e é digno aos olhos de Deus, como alguém feito à sua imagem e semelhança. Estudamos justiça. Alguém pode estar vivendo uma relação injusta, abusiva, por exemplo. E depois você vai entender porque o programa de restauração que nós começamos hoje inclui isso. Você pode ser uma pessoa que você vive uma dependência de amor e esse amor é abusivo. Esse amor lhe diminui. Esse amor lhe torna escrava ou lhe torna escravo. Na verdade, a igreja devia ser o lugar, em primeiro lugar, para a gente falar sobre abuso, né? Não para encobrimento, mas para que todos nós entendamos. Na hora que você vive uma relação abusiva, está faltando por parte de alguém ali do outro lado, né, a virtude da justiça, de lhe dar o que lhe é devido. E talvez da sua parte lhe falte a virtude da coragem. A coragem de romper
com ciclos abusivos. Então observe que as virtudes, elas mexem com todo o nosso cotidiano. Qualquer coisa que você disser, que você levantar aqui, se encaixa no uso da temperança, da coragem ou da justiça. Tem nada. Os antigos gregos, os pais do deserto, os primeiros cristãos, Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Isso aqui para mim é a teologia moral de sempre. Não tem como você encaixar qualquer outra coisa que não esteja relacionada com isso. Da sua vida consigo e com as coisas ao teu redor e nas tuas relações interpessoais. Só que tem uma quarta virtude que ela é como se fosse a coordenadora das outras três, tá? Que é o uso da razão prática ou da sabedoria prática para gerir exatamente essas três virtudes. Quem lembra da foto que a gente colocou aqui, daquele homem num cavalo, com 3 cavalos, onde cada um dos cavalos ali, dos 3, era temperança, coragem e justiça, e quem estava controlando isso, de maneira racional, era a prudência, ou sabedoria prática. Ou seja, ser sábio, buscar a prudência para tomar decisões na vida, suas decisões de escolha, suas decisões de comer, não comer, de dormir, não dormir, de trabalhar, de descansar, de tratar o outro bem. Tudo isso é regido pela racionalidade humana, que um animal não vai ter. Animal não tem senso de justiça, como nós temos. Ele pode ser treinado para algumas habilidades, na divisão, por exemplo, da ração. Um animal também não vai ser convencido a fazer jejum, que é uma atitude de temperança, exercício de temperança, fazer jejum, porque ele não entende o que está para além do ato de abster-se de comida ou de bebida por algum tempo, por um propósito espiritual maior. Ele não vai entender isso. Mas a prudência que nos é dada por Deus, ela nos torna realmente humanos. Realmente humanos. Então a virtude da prudência tem que ser exercitada, e o que eu tenho dito sempre, o que Deus quer de nós, no final de contas, em um processo de discipulado, é nos tornar verdadeiramente humanos de novo. Isso é incrível, isso para mim é libertador, saber que não tem nada de complexo. O que é que Deus quer de mim? O que é o processo de santificação? É a minha verdadeira humanização a partir do exercício das virtudes. Só que aí vem o detalhe. Nem todo mundo consegue, e nós não conseguimos toda hora, ser controlados pelas virtudes. Por quê? Porque nós temos vícios que lhes são antagônicos. Nós temos a preguiça, nós temos a inveja, nós temos a lascívia, nós temos a vanglória, nós temos a gula, nós temos aqueles 7 vícios capitais que nós estudamos lá atrás. Estão lembrados? Então a gente estudou virtude, as 4 cardeais, as 3 teologais. Depois estudamos os vícios. E agora, o que é que nós estamos começando hoje na Cidade Viva? Nós estamos começando um programa, um projeto de restauração de vícios, para que a gente os vença. Ah, pastor, eu não uso droga, nem uso cigarro, nem sou comilão, mas talvez você seja viciado, por exemplo, em consumo, ou em pornografia. Talvez seu vício seja a inveja. Talvez você não consiga deixar de sofrer pelo bem que acontece na vida dos outros. Talvez o seu vício seja algo menos visto, que é a vanglória, necessidade de aplauso, necessidade da aprovação das pessoas 24 horas por dia. O que te torna, no final das contas, um narcisista. Você se alimenta do aplauso. Isso é um vício. Nós estudamos isso como um vício. Então observem, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o que se estudou, de uma terapêutica. Eu vou ler a Bíblia, viu, gente? Daqui a pouco eu estou fazendo um resumo para que todo mundo fique na mesma página. Está todo mundo entendendo? Então vamos lá. Nos anos 90, foi elaborado um programa
iniciado um programa na Califórnia. Esse programa chamou-se, em algumas traduções, de Celebrando Restauração e em outras, Celebrando Recuperação. Ele foi desenvolvido por um psicólogo cristão, o John Baker, e ele foi fomentado por uma linda comunidade cristã, irmã, ligada à mesma denominação, aos batistas do sul dos Estados Unidos, de onde nós viemos. É a igreja de Saddleback, na Califórnia. E eles desenvolveram um programa, é um programa de 12 passos, que todos nós temos que dar para superar os nossos vícios e cultivar as virtudes. Nós não íamos deixar vocês apenas com o conceito de virtude e o conceito de vício. Nós precisamos agora colocar a mão no arado. O que fazer, por exemplo, com homens e mulheres que estão aqui me ouvindo e que são hoje adictos de pornografia. Problema sério. Ainda é mais homem do que mulher, mas o número de mulheres que estão desenvolvendo adicção, dependência, de uso de conteúdos pornográficos é uma coisa fora de série. E aqui, gente, eu não sou daqueles que dizem assim, não, isso é coisa para homem ver. Não, Deus não fez homem para ver pornografia. Deus fez o homem para conhecer uma mulher, amá-la e tratá-la como uma princesa, casar com ela, levá-la para a cama e viver uma vida de cama, de cozinha, de relacionamentos que glorifique ao Senhor. Então, nós nem partimos de um paradigma libertário atual, que seria um paradigma mais feminista, nem adotamos uma visão machista da realidade. Não, Deus não nos fez para pornografia. Deus não nos fez para essa chaga que tem destruído a nossa vida interior e de maneira invisível, muitas vezes, aos olhos do mundo. Mas olha só, esse programa, em 91, ele foi desenvolvido celebrando a restauração, e alcançou quase 40 mil igrejas no mundo inteiro, em um total de 5 milhões de pessoas completando um estudo passo a passo, que é o que nós vamos fazer aqui. Uma parte agora no primeiro semestre, nós passaremos 6 semanas, excluindo a semana do Dia das Mães, mais 5 semanas depois do Dia das Mães, nós vamos trabalhar durante esse tempo inteiro, nesse primeiro semestre, o conceito dos 12 passos, que servirão para todos nós. Já pedi para fazerem os banners, próxima semana e nas outras semanas vai ter banner em todo canto, no banheiro, vamos fazer um papelzinho para você levar para casa, colar na geladeira, é para mim, é para você, é para todos nós. Nós não temos um alvo específico aqui, todos nós, escutem, estamos em processo de restauração, amém? Quando é que começa a hipocrisia e quando é que o cristianismo perde o seu poder de transformação social? É quando alguns sobem no púlpito para dizer que são ótimos, excelentes, e os seus ouvintes são uma lástima. Todos nós estamos em processo de restauração. E quando eu falar do primeiro passo, daqui a pouco, eu vou falar de algo que eu preciso de restauração. Eu, pessoalmente, preciso de restauração. Mas vamos lá, não fiquem curiosos. Então, irmãos, qual é a diferença do que nós vamos aplicar aqui? Nós vamos aplicar aqui, inclusive essa mensagem está sendo gravada, ela é a explicação oficial dos passos, tá? Então está sendo gravada neste horário, vai ser recortada para todo mundo entender o que a gente vai fazer. Então, olha só. Nesse semestre, a gente vai estudar os 12 passos. E em agosto, nós vamos reestudar os 12 passos, mas criando os grupos de apoio. A gente, por muito tempo, na igreja, cuidou de dependentes químicos. Ainda cuidamos.
Passaram na nossa casa mais de 500. No corredor da vida, eu acho que estamos chegando perto de 1.000 quando soma tudo. Mas por que só o dependente químico? Escutem, os processos de adicção são muito semelhantes ao vício da pornografia. Por que não trabalhar assim? Agora, para isso a gente precisa ter o coração aberto, a gente precisa, vocês vão ver os passos, o que eles dizem, precisamos ter a consciência, né, de que somos vulneráveis, e a vulnerabilidade do coração é o primeiro passo para a restauração. Eu vou dizer aqui para vocês quais são os 12 passos, só para vocês lembrarem. Aí depois a gente vai se deter em 2 apenas, rapidamente, e aí a gente introduz nosso projeto de restauração. Porque a gente está aqui para quê, irmãos? Para vencer os vícios, né? Todos nós estamos aqui para isso. Conduzindo a igreja a um caminho de restauração. Primeiro passo. Eu admito que sou impotente perante as minhas feridas, dependências, comportamentos compulsivos e que a minha vida se tornou ingovernável nessa área. Alguém que tem um vício, ela não consegue mais se governar naquela área. É maior do que ela. Tornou-se maior. Houve aqui uma depreciação do seu aparato antropológico de controle, de temperança, de coragem, e aquilo hoje tornou-se maior do que você. Aí você me pergunta, pastor, é possível alguém ser convertido e manter vícios? Claro. Na verdade, eu só acredito que uma pessoa é convertida quando ela começa a reconhecer esses vícios. Se chegar aqui todo arrumado, pronto para ir para o céu, eu digo logo, pega as asas e suba. E não deixe rastro. Pega as suas asas e vai embora, porque você está pronto e acabado. Não, todos nós precisamos. Então, o primeiro passo é o quê? É admitir que eu sou impotente perante as minhas feridas, dependências, comportamentos compulsivos, e que a minha vida se tornou nessa área ingovernável. Eu preciso entrar em um processo de restauração. Segundo passo, eu acredito em um poder superior a mim, que pode me devolver a sanidade. Sanidade, essa palavra, sanidade. Você sabia que a palavra salvação, ela significa também cura? Sanidade é o segundo passo. Primeiro eu reconheço que a minha vida está ingovernável, meus vícios, minhas compulsões. Depois eu entendo, eu estabeleço que há alguém superior que pode me ajudar. Olha só, como esse programa ele foi criado para ser aplicado indistintamente para qualquer ser humano, já que a falta de virtude humana é algo que nos acomete a todos, eles usam a expressão um ser superior. Você vai no Alcoólicos Anônimos, eles vão chamar de ser superior. Mas para nós esse ser superior já está muito bem definido. Ele tem nome, né? Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus de Nazaré. Nós então, no segundo passo, nós exercitamos a consciência, nós acreditamos que este poder de Deus, não nosso, pode me ajudar. Terceiro passo. Eu decido entregar a minha vida e as minhas vontades aos cuidados desse Deus. É o terceiro passo. Quarto passo. Eu faço um minucioso e destemido, presta atenção, inventário moral de mim mesmo. O que é um inventário moral? Eu pegar o lápis e dizer assim, eu sou isso. Eu sou dependente disso. A minha vida está desgovernada nisso. Eu sou um consumista compulsivo nisso. Eu sou alguém que come compulsivamente isso. Eu bebo compulsivamente. Eu preciso de sexo compulsivamente. Aí você faz todo um relatório moral, um inventário moral. Esse é o quarto passo. Está começando a ficar difícil. No quinto passo, eu admito perante Deus, perante
a minha própria alma e perante os outros seres humanos a natureza exata das minhas falhas e dos meus vícios. É a confissão. Eu admiti diante de Deus, diante de mim, diante do outro. Olha, eu tenho essa falha. Eu tenho esse problema e eu quero ajuda sua para superar. No passo 6, eu me prontifico inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos do meu caráter. Não vou me deter aqui, eu estou só falando dos passos. Passo 7. Humildemente eu peço a Deus que remova as minhas imperfeições. Primeiro eu me prontifico a deixar. Eu me prontifico a deixar que Deus remova. E no passo 7, eu peço que Ele remova. Não é só me prontificar, é contar com Ele para que Ele remova. O passo 8, eu faço uma relação de todas as pessoas a quem eu prejudiquei com os meus vícios e me disponho a reparar os danos que eu causei a elas. Estão lembrados de Zaqueu? Daquele pequenininho que subiu numa árvore e que apareceu para o Senhor e disse: Senhor, vem dormir na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Ali só não conta, essa canção é bonitinha, ela só não conta uma história traumática ali na vida de Zaqueu. Foi quando ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero compensar tudo que eu defraudei. Quero refazer. Ele fala lá, pagar 3 vezes mais, se eu não me engano. Devolver 3 vezes mais do que eu defraudei. Então, no 9º passo, tendo feito essas reparações diretas a essas pessoas, sempre que possível, exceto quando fazer a reparação pode prejudicar mais ainda essa pessoa e esse terceiro. Então nós vamos estudar como é que eu operacionalizo o passo 9. O passo 10, eu continuo fazendo o inventário pessoal e quando eu erro, agora eu já admito prontamente. Eu não acumulo mais. Errei, admito, me levanto. Errei, admito, me levanto. Passo 11. Eu procuro, através da oração e da meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus. Olha a importância da oração contínua. Pedindo o conhecimento de sua vontade para a nossa vida. E também força para realizar essa vontade. Tá? E finalmente, toda introdução é mais demorada. Experimentando esse despertar espiritual, é o 12º passo. Graças a esses passos, nós agora procuramos levar essa mensagem a outras pessoas e a praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Você vê, você sai de um viciado e se transforma em um missionário naquela área que você era viciado. Esse é o objetivo. Os melhores instrutores que nós tivemos na casa e no nosso processo aqui de restauração de dependentes químicos foram ex-dependentes químicos, especialmente dependentes de crack, dependentes de outras drogas. Então nós temos 12 passos, mas hoje eu quero falar só de 2. Abra sua Bíblia, rapidinho, que a gente vai passar por esse passo muito rapidamente. E aqui é o primeiro passo, é essa admissão da impotência diante das feridas que me marcam, as dependências, os comportamentos compulsivos, ou seja, minha vida está ingovernável nessa área específica. Então, olha o que é que Paulo vai dizer aos romanos. Vamos ler comigo, aqui na tela. Sei, aqui gente, vamos lá. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não faço. No próximo verso ele vai dizer, vamos juntos, bem alto. Pois
não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. Vocês viram que há algo aqui nas palavras de Paulo, que ele reconhece a sua incapacidade pessoal, da sua carne humana, de gerenciar isso que habita nele como sendo algo que acaba controlando a sua vida. Ele quer fazer o bem e não faz. O mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Essa ingovernabilidade da própria vida é reconhecida pelo apóstolo Paulo. Olha só, Jesus no Sermão da Montanha, quem leu o Sermão da Montanha? Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, quem leu, levanta a mão. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver no início ali, quando ele vai falar das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os ricos ou os pobres de espírito? Ricos ou pobres? Os pobres de espírito. Bem-aventurados são esses. Quem é pobre é feliz. Quem é pobre de espírito, não é pobre de dinheiro. Jesus não está falando aqui, gente, de renda. Jesus não está falando de distribuição de dinheiro, de riqueza. Não tentemos pegar esse texto e transformar esse texto em um texto de filosofia política. Jesus está dizendo aqui simplesmente que o pobre de espírito é alguém que entende que não tem nada que possa, diante de Deus, torná-lo rico. É alguém que sabe que não pode convencer a Deus com suas riquezas. Em outras palavras, o pobre de espírito é alguém que sabe que a única coisa que tem é a graça. Que sabe que a única coisa que tem na vida é a graça. Que tudo passa, tudo é tirado. Quem imaginava o que ia acontecer em Porto Alegre? Nem as melhores, as mais profundas previsões meteorológicas. Superou a tragédia de 41. Só que a Porto Alegre de 41 não se compara em complexidade a Porto Alegre de 2024. Zonas urbanas, áreas de alagamento muito maiores, a precariedade da própria habitação nesses grandes centros, né? Novas construções. Quem imaginava? A vida da gente é assim, irmão. E aí você tira várias outras coisas. Você estava lá, o ano era 2000, se eu não me engano, 4. Dezembro de 2004, todo mundo celebrando, gente que juntou dinheiro, às vezes a vida toda, foi para onde? Foi para Malásia, para Indonésia, foi para, sei lá, para a Polinésia Francesa, ou foi para a costa da Índia, ou foi mesmo para Maldivas. E de repente há um terremoto no mar, e esse terremoto gera ondas gigantes, essas ondas matam milhares e milhares e milhares de pessoas. E estava todo mundo em um dia ensolarado, né? As crianças olhando: olha, mamãe, o mar está indo embora. Não sabiam aquelas pessoas que, se o mar tem esse recuo repentino, significa dizer que vem bomba depois. Mas ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Então Paulo está dizendo o seguinte, volta lá os versos 18 e 19, volta aqui para nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Paulo está reconhecendo uma coisa: eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. E no verso seguinte: pois não faço o bem que eu desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. Ele está dizendo o seguinte: nós somos pecadores, continuaremos com essa natureza pecadora, que pode sim ser gerenciada por duas ações muito claras: a busca racional pela virtude, mas antes de mais nada, a graça de Deus. A graça de Deus. Você observa que nos passos, o nome de Deus aqui é citado várias vezes como sendo a fonte, como sendo a realização daquilo que o ser humano não consegue realizar.
Então, irmãos, o primeiro passo é admitir que nós somos impotentes perante nossas feridas, nossas dependências, nossos comportamentos compulsivos, quer de ordem sexual, quer de ordem alimentar, quer de ordem relacional, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Eu, por exemplo, eu compartilhei hoje de manhã que eu tenho uma área da minha vida muito sensível, que eu preciso tratar, e eu já vou elaborar um plano já para essa semana. Eu me tornei dependente de informação a partir da internet, a partir do celular. E olha, isso é tão grave como qualquer outra compulsão, mas tem um problema, a gente normalizou esse hábito, mas ele não é normal. Algo que rouba tempo de qualidade da gente, é algo que nos deixa ansioso, e é um ciclo. Eu não sei se você vive esse mesmo tipo de dependência, de compulsão, mas você tem o desejo, a compulsão por ver informação, que está acontecendo aqui, ali, na rede, e no meu WhatsApp e tal, quem está mandando, alguém está mandando, e depois que você consome, você fica ansioso, porque a gerência de todas as informações na sua cabeça gera um turbilhão de coisas. O que é que eu vou fazer com relação a isso, com relação a isso, com relação a isso, com relação a isso? Antigamente, irmãos, a informação, na época dos nossos pais, ela vinha ou pelo rádio, ou pelo jornal, ou pela televisão. Era assim. Mas eram em pitadas. Você ia para o Jornal Nacional, ou para outro jornal, você tinha ali 10 matérias naquela noite, algumas boas, algumas ruins. Hoje não. Hoje, quando a gente é tomado por essa compulsão, e no meu caso, essa compulsão por informação, que está estragando o meu sono, está estragando a minha saúde, está estragando também a minha postura. Acho até que essa minha última crise de hérnia de disco tem a ver com essa disfunção no uso de telefone celular. Isso aqui, hoje, a gente recebe milhares e milhares de informações, é só você continuar ali zapeando. E é uma piada, você acha graça, joga endorfina. Aí vem alguma coisa que te assusta, joga adrenalina. E você começa a gerar no teu organismo, na tua vida, um turbilhão de neurotransmissores que vão gerando sentimentos, que vão gerando comportamentos. Bem, eu não faço uso de pornografia, mas é possível que com essa mesma compulsão, que me leva à informação, que me leva a uma escravização da minha vida, da minha sanidade, do meu tempo, tenha gente que seja hoje escravo de conteúdo impróprio. Vocês perceberam a questão da temperança? Não é só o conteúdo impróprio que é danoso. O conteúdo próprio, mal gerenciado na sua vida, te gera dano. Comida faz bem? Faz. Mas sem temperança ela te gera 1001 problemas. Sono, televisão, informação, o que quer que seja. Então, olha só, esse passo, ele é essencial para nós. Se você admite essa sua limitação, repita comigo. Eu admito que sou impotente perante minhas feridas, minhas dependências, meus comportamentos compulsivos, e que a minha vida se tornou ingovernável. É essa admissão que Paulo faz. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Esse texto de Romanos nos leva a essa convicção. Mas, ao mesmo tempo, no passo 2, depois que eu admito, eu vou para o passo 2. E o passo 2, gente, ele é maravilhoso. Por quê? Porque se eu não tenho controle da minha vida, se eu não estou conseguindo mais ter controle sobre a minha vida, sobre o meu tempo, sobre, enfim, as minhas prioridades, se você não tem controle hoje sobre áreas da sua vida, o passo seguinte, o passo 2, ele é
esperançosíssimo, e ele é libertador, porque ele vai dizer assim: eu acredito que um poder superior, e aqui eu chamo esse poder superior porque eu conheço, nós o conhecemos como nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que o Senhor pode me devolver a sanidade. Observem, lá atrás eu falei que a vida está ingovernável. Que você tenta restabelecer, que você tenta reenquadrar, que você tenta voltar à sanidade, que você tenta deixar um relacionamento abusivo, ou que você tenta deixar uma droga, ou que você tenta deixar uma compulsão, ou que você tenta deixar a inveja, ou deixar a lascívia, ou deixar a vanglória, esse desejo de aplauso, que, sabe, nessa sociedade midiática, quase todo mundo tem desenvolvido algum nível de vanglória. E o pior, quem não consegue alimentar a vanglória, geralmente se deprime. Aí eu pego e digo, eu creio que esse poder superior, meu Senhor, pode me devolver a sanidade. Ele vai falar sobre isso, mesmo Paulo. Escuta, o mesmo Paulo que na carta aos Romanos, ele reconhece a ingovernabilidade da carne humana diante da sua natureza pecaminosa. Ele faz aqui, ele traz para nós uma esperança, quando ele escreve aos Filipenses, em outro momento, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 2, verso 13. Vamos juntos, vamos ler. Esse mesmo Paulo que diz que o bem que quer fazer não faz, e o mal que não quer fazer ele faz, ele escrevendo aos Filipenses, ele traz essa mensagem. Olha o que é que ele diz. Pois é Deus quem o que, irmãos? Produz em vocês tanto o querer quanto o... Vamos lá. Tanto o querer quanto o realizar. Mais uma vez. Tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. O que é que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo que esse Deus em quem nós colocamos a nossa confiança, Ele tem o poder de operar em nós, antes de mais nada, o querer mudar, o querer superar, o querer ultrapassar, o querer vencer as limitações da carne, mas ao mesmo tempo realizar. Ele está dizendo que o Senhor, esse ser que nós chamamos de Pai, Ele pode nos devolver a sanidade. Deus pode nos devolver a sanidade, ou seja, Ele pode mudar os tempos e as estações. Eu não quero que você saia daqui absolutamente humilhado pela realidade que você vive, que eu vivo, as nossas limitações, as nossas, as nossas compulsões, a ingovernabilidade do nosso ser, a ingovernabilidade da nossa alma, das nossas decisões. Mas Paulo está dizendo, olhe, acreditem nesse poder superior, no poder de Deus, que pode nos devolver a sanidade, porque este Deus pode produzir em mim o desejo, antes de mais nada, a vontade, o querer mudar, o querer sair e ao mesmo tempo realizar. Vou dizer para vocês, nesses 20 anos, nós aprendemos uma coisa aqui na Cidade Viva. E eu vou dizer para você. Duas coisas que nós aprendemos que tem a ver com passo 1 e 2 nas pessoas que têm problemas com drogas. E aqui serve para qualquer pessoa. Você pode não ter problema com droga, mas tem problema com orgulho. Você não tem problema com droga, mas tem problema em pedir perdão ou em reconhecer que errou, ou em perdoar. Tudo isso te mata. Tudo isso vai te consumindo. Tudo isso é um tipo de expressão viciosa do nosso caráter caído. Mas olha, a primeira coisa é quando as famílias trazem. Esse é o ponto 1 para o tratamento de comunidade terapêutica, o tratamento que não é por internação obrigatória. Primeira coisa que a gente já percebe, quando a pessoa traz alguém, e na entrevista inicial, quando ia para a casa de recuperação, perguntava assim, e aí? Não, eu estou ótimo. Mas como assim você está ótimo? Não, eu estou ótimo.
Eu estou ótimo. Eu consigo deixar de usar crack na hora que eu quiser. Pronto, acabou. Aquele ali pode desacreditar daquele, aquele ali não tem nem como começar o tratamento. Então, estão lembrados do primeiro passo? Ora, se eu não reconheço que a minha vida está ingovernável e que eu ainda tenho um governo sobre ela, e esse é o problema de todo viciado. Ele acha que tem domínio sobre todas as coisas. Ah, não, eu paro de beber a hora que eu quiser. Ah, não, eu paro de fumar a hora que eu quiser. Para que verás o quanto tu és dependente de algo que tu não controlas mais na vida. Gente, virtude e vício são hábitos. Hábitos são cristalizações do nosso caráter. São coisas que nós fazemos com tanta naturalidade, tanto o hábito bom, que é a virtude, quanto o hábito mau, que é o vício. A gente faz com tanta naturalidade aquilo que nem percebe mais. Tem gente que mente, que tem um verdadeiro vício em mentir. E aqui eu não quero nem entrar nas razões, eu já conversei com muita gente com problema de mentira. Em alguns casos, pessoas desenvolveram um hábito de mentira, porque quando criança tiveram pais extremamente opressores, e diante dos erros que elas cometiam, elas precisavam esconder e criar uma teoria sobre o que aconteceu. Então, elas não só se habituaram a mentir, elas se profissionalizaram na mentira. É como passar marcha de carro. Quando eu comecei a dirigir, ainda carro, né? Hoje tem muito pouco carro que não seja automático, mas quando você está em um processo de aprendizagem de dirigir, você está toda hora olhando ali para você está pensando onde vai pisar. Eita, ladeira, meia embreagem, tenho que pisar no freio, e tenho que controlar, e a marcha, qual é a que eu passo, bota a primeira. Mas você já percebeu que depois que o tempo passa, quem dirige não está mais nem aí para a marcha, ela nem se lembra mais que está passando marcha, ela nem se lembra mais, porque se incorporou. Isso é um hábito vicioso ou um hábito virtuoso. Mas, o que é que eu estou querendo trazer? Está lembrado do dependente químico? Quando as pessoas chegavam, né? Hoje nós não temos mais internação, mas chegavam com esse discurso de que estão bem, que elas param a hora que elas quiserem, diziam, então o seu lugar não é aqui. Enquanto você não reconhecer que a sua vida está ingovernável, você não vai alcançar restauração nessa área. Enquanto você disser, não, eu tenho um controle sozinho, eu tenho um controle, eu não tenho mais controle do tempo que eu tenho passado em busca de informação. Eu preciso de ajuda nisso. Mas o primeiro passo é eu reconhecer que fugiu o meu controle. E que isso aqui não pode gerenciar a minha vida. Nem com maus, tampouco bons conteúdos. Essa não é a questão. Tem gente que diz assim, não, eu passo o dia aqui mas eu só estou vendo coisa que não tem nada a ver, é tranquilo, não tem problema, não haveria um mal na informação em si, mas a dependência da informação é o mal. Quando Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo. Veja que maldade e bondade como exercício de virtude, exercício de vício ou domínio de vício. A gente vai aqui no passo 2 e o mesmo Paulo diz assim, não, mas eu tenho um Deus, quem produz, ou seja, é algo que vem a mim, vem me acudir, vem me socorrer. Vem me socorrer, Deus vem me socorrer. Porque Ele opera o meu desejo de mudar, o meu querer mudar, o meu querer fazer, o meu querer restaurar, o meu querer reconstruir, o meu querer reedificar, mas ao mesmo tempo, a minha capacidade de realizar, não só de querer, mas de realizar. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso. Nós temos o poder do alto aqui à nossa disposição por um ato de fé e de um exercício contínuo. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas Tu
consegues. Eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou pecador, mas tu és santo. Eu não consigo governar, mas tu tens o domínio do mundo em tuas mãos. Eu não consigo nem sequer querer mudar, mas o teu Espírito me faz querer mudar, me faz querer admitir, me faz querer reconstruir. Mas não só isso, o teu Espírito e o teu poder me dão a habilidade não só de querer mudar, mas de efetivamente realizar essa mudança. Louvado seja o nome do Senhor, gente. A esperança para nós, a esperança para nós. Quem crê diz amém. A esperança para nós. E eu amo esses passos, especialmente quando eu estabeleço quem é esse poder superior. E aqui com todo respeito. Para nós o poder superior não é uma força cósmica, impessoal. Com todo respeito a quem entra na floresta e ali é a mãe e ali é um poder. Não. Para nós, esse poder superior, ele é criador. Esse poder criador é sustentador. Esse poder sustentador é realizador. E ele não só tem poder, ele tem todo o poder. Ele tem toda a graça que eu preciso. Eu quero dizer a você que está aqui hoje, e até você que talvez diante da mensagem não conseguiu muito olhar para si, mas começou a pensar em outras pessoas. Se você aqui começou a pensar em outras pessoas durante a pregação, talvez você tenha um sério problema de autoanálise. Esquece os outros, deixa o zóio dos outros, deixa o cisco dos outros. A série é para a gente tirar as traves dos nossos próprios olhos. É assim que vai funcionar. Não é, mas fulano, mas cicrano é assim, mas não, somos nós. Mas Sérgio, eu não posso culpar nada. Não posso culpar ninguém, não posso culpar nada, ninguém. Nem o calor, nem o frio, nada. Eu preciso querer, e esse Deus me possibilita que esse querer se realize em mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que às vezes ora pelos filhos, ou ora pelo amigo, ou ora pelo marido, ou ora por alguém e diz assim, Senhor, faz ele mudar, faz ele ser transformado, faz ele deixar o cigarro, faz ele deixar que está matando ele, faz ele deixar a bebida, faz ele deixar a prostituição, faz ele deixar de gastar dinheiro com mulher. Senhor, escuta. Esse não é o primeiro passo. Bota o texto, mais uma vez, Filipenses 2. O que é que vem antes do realizar, irmãos? O que é que vem antes do realizar? O que é que vem antes do realizar? Querer. E quem é que opera esse querer em um ser humano como eu e você, que quer fazer o bem e não faz, e que o mal que não quer fazer, faz? Deus. E nós temos o Senhor aqui, Ele está no meio de nós. Ele já está começando a fazer uma obra hoje na nossa vida. E Ele já está começando a nos tornar aqui atentos e ativos diante do que a sua fala é para nós. E Ele nos diz, filho, filha, eu posso, eu sou o que sou. Eu tenho todo o poder. Você é fraco, mas eu posso. Então, quando eu tenho orado pelas pessoas, a primeira coisa que eu tenho orado é dizer assim, gente, e esse é um passo muito bonito, tá? Há uma diferença muito grande entre alguém que nem sequer quer a transformação na sua vida. Quando nós alcançamos pela graça o passo do querer, pela graça de Deus em nós, o passo do querer, nós já estamos em um lugar muito maravilhoso. E a minha oração agora, nesse momento, para a gente encerrar, a banda já pode subir, é que Deus te faça, no primeiro passo, enxergar-se
enxergar as áreas da sua vida que estão ingovernáveis e enxergando as áreas da sua vida que estão ingovernáveis, o Senhor mude hoje, Ele comece hoje a mudar o teu querer. A mudar o teu querer. Senhor, eu quero, o teu Espírito fala com o meu espírito, o teu poder opera em mim, eu quero hoje iniciar um processo de restauração nessa área da minha vida. Vai chegar uma semana aí que eu quero que você traga um caderninho, para que você comece a fazer o seu próprio inventário. Você tenha coragem de fazer o inventário. Eu acredito demais que quando eu começo a enxergar quem eu sou, ou confrontado pela palavra, ou confrontado por um conselho, ou confrontado por uma observação de alguém que me ama, ou até não me ama, que está ao meu redor. Quando eu começo a ser confrontado por isso, e eu abro os meus olhos para ter a coragem de me inventariar, nós temos uma grande dificuldade. E eu vou dizer para vocês porque, olha só, aqui eu vou ter um lugar melhor. Quando Jesus falou que a gente devia tirar a trave dos nossos olhos, ao invés de ficar procurando ciscos nos olhos dos outros, não é que isso não deva ser feito, deve ser feito. Mas para que eu veja o cisco no teu olho, eu preciso enxergar bem a realidade. E quando ele diz que a gente tem que tirar a trave, eu fiquei pensando, mas cabe uma trave no olho? Não cabe. Eu sei que o Senhor usa algumas hipérboles, mas no mínimo, uma trave, ele está falando de algo grande mesmo, uma trave. É como se nós estivéssemos diante de algo que nos impede de nos enxergar. Que nos impedem de enxergar. Então a trave é aquilo que me impede de me ver, de me enxergar. Porque quando eu tenho uma avaliação mais completa ao meu respeito, eu consigo, depois que eu me vejo dentro de todo o meu universo de equívocos, de erros, de vacilos, de descontrole, de compulsões, de vícios, quando eu entendo quem eu sou, uma primeira coisa acontece. Eu consigo olhar para o outro com mais gentileza. E quando Jesus diz que para eu tirar o cisco do olho do irmão, eu preciso tirar a trave do meu olho, ele está dizendo uma coisa: como é que se tira cisco? É no tapa ou gentilmente? No final das contas, a autopercepção regulada, sem excessos e sem faltas, quando eu tenho uma percepção de mim mesmo regulada pela graça, eu consigo ser mais gentil no tratar as questões de outras pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho uma capacidade maior de entender a dor do outro. Eu tenho uma capacidade maior, inclusive, de exortar o outro em amor, porque eu já fiz o meu exercício de autoanálise de maneira mais profunda. Então essa é mais ou menos a tônica do que nós vamos ver aqui até o dia 14 de junho. Então, semana que vem, nós temos o Dia das Mães. Então teremos uma mensagem especial para o Dia das Mães. Suspendemos a série, mas vamos relembrar pelo menos os passos, os 2 primeiros, né? Minha vida, eu reconheço que a minha vida está ingovernável em razão dos meus vícios
compulsões. E segundo, eu admito que há um ser acima de mim, há um Deus que me ama, que tem o poder de me devolver o quê? A sanidade. Quem quer ser são, irmãos? Levanta a mão, em tudo. A gente quer ser são? Eu quero ser são. Porque eu sei que quanto mais são eu buscar ser, eu serei mais bênção na sua vida. Eu serei mais bênção na vida dos outros. Então, que a gente esteja em oração por isso, levando isso a sério. Essa semana eu me senti extremamente pressionado espiritualmente. Muito pressionado, sono ruim, pesadelos. Mas eu estou tendo discernimento agora. Eu deveria ter tido esse discernimento durante a semana. Mas é porque eu tenho certeza que esses assuntos que eu estou trazendo aqui, eles são produtores de vida. E o diabo não quer vida, ele quer morte. Ele quer escuridão, ele quer prisão, ele quer dependência. Ele quer nos tornar coisas e marionetes em suas mãos. Mas Jesus diz para nós: o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Vida em abundância.